Minhas senhoras e meus senhores, vamos iniciar o segundo painel deste seminário e eu, antes de abrir as intervenções, gostaria de não perder a oportunidade de felicitar o Instituto de Defesa Nacional por abordar esta questão de tão relevante importância. Quer dizer, de facto, o papel e o problema dos pequenos mestres-estados em termos da sua postura internacional, mais do que só dentro do contexto da União Europeia ou da NATO, mas na sua postura internacional, para Portugal, tem um interesse vital. Aliás, foi visível no painel anterior. E o jogo que é necessário fazer, que um pequeno Estado, pequeno é de Estado, precisa fazer, para defender os seus interesses nacionais. E esse jogo aborda o planeta. No caso de Portugal, esse jogo aborda o planeta. Portanto, nós vamos ter o gosto de ouvir o Sr. Dr. Monjardino e o Sr. Professor Carlos Gaspar. Em primeiro lugar, vou passar a palavra ao Sr. Dr. Miguel Monjardino, que é conhecido, é uma figura conhecida nos meios de comunicação social em Portugal, aparece-nos com frequência nos diferentes meios de comunicação. No entanto, já sei que o Sr. Doutor gosta que eu realce que é colunista do Expresso e é professor em vários estabelecimentos de ensino universitário e eu realço, é professor convidado de Segurança Internacional na Universidade Católica. É mestre e está a realizar um doutoramento na sua área de especialidade. Tem muitas relações com estabelecimentos universitários anglo-saxónicos. Passo a palavra ao Sr. Doutor. Muito bom dia. Eu queria agradecer ao Instituto de Defesa Nacional e à professora Isabel Nunes o convite para estar aqui hoje. E queria também agradecer muito e saudar a mesa, o General Loureiro dos Santos, que tem tido imensa atividade nesta área, e também o professor Carlos Gaspar, que foi sempre uma pessoa muito especial para mim, porque foi uma das pessoas que mais me ensinou sobre relações internacionais. O meu tema hoje é Portugal e a relação transatlântica. E há muitas maneiras de nós olharmos para este tópico. E tendo em conta o momento que nós vivemos, eu achei que o melhor era eu começar, em 2003 e levar a discussão ou a análise até hoje, para, no fim de contas, tentar, discutir uma série de coisas que eu acho que são pertinentes. Tendo em conta o tempo que eu tenho disponível, eu vou ser breve, e quando se é breve, obviamente, simplifica-se e às vezes exagera-se algumas coisas, portanto, eu deixarei as controvérsias para o debate. Por razões que têm a ver com uma teimosia pessoal, não sei quanto tempo é que poderei manter, eu vivo no coração do Atlântico, nos Açores, na ilha onde, em 2003, se realizou a breve cimeira entre George W. Bush, Tony Blair, José Maria Aznar e Durão Barroso. E eu gostaria de começar por aí. O dia 16 de março de 2003 estava um dia magnífico, na Ilha Terceira, mais especificamente na base das Lajes, quando o Air Force One aterrou na base das Lajes, pouco depois de 2 F-16 portugueses passarem num voo assim rasante sobre a nossa cabeça, estava um dia que não tinha uma nuvem no céu. Mas o mesmo não pode ser dito da relação transatlântica. Na altura havia imensas nuvens no céu, imensas manifestações nas principais cidades europeias contra a administração Bush e contra uma possível guerra contra o Iraque, e até assistimos, na altura, a uma coisa quase impensável, que foi o aparecimento de um novo eixo político na Europa, um eixo entre Paris, Berlim e Moscovo, cujo objetivo, na altura, como foi tornado claro, era diminuir ou controlar o poder hegemónico norte-americano. Na altura, em Washington, havia também muita gente zangada e, como se disse na altura, o objetivo da administração norte-americana para o futuro seria punir a França, isolar a Alemanha e perdoar a Rússia.
também, se olharmos para a literatura publicada na altura e para os debates nas universidades americanas e think tanks, discutia-se acesamente a questão do Império e comparava-se os Estados Unidos a Roma. 4 anos e meio depois, na quarta-feira, aqui há 2 dias, eu levantei da mesma base das lajes, um dia magnífico, outra vez, mas o cenário é muito diferente. A bicha dos decisores europeus, dos mais altos decisores europeus, em direção a Washington, é enorme. Nas últimas semanas estiveram em Washington Gordon Brown e Nicolas Sarkozy, que tive o privilégio de fazer um discurso numa sessão conjunta pelo Congresso, e Angela Merkel teve o enorme privilégio de ir passar 2 dias ao Texas, a Crawford. Todos estes líderes dizem que querem ter ou têm uma relação especial com a América. Todos estes líderes não parecem ter o menor problema em estar ao lado de George W. Bush. Olhando para trás, 2003, março de 2003 parece ser uma aberração, um sonho mau que ninguém quer lembrar. E a pergunta que eu faço aqui é 2 perguntas. Como é que isto aconteceu? Como é que é possível estarmos a viver hoje um momento tão otimista? E a segunda pergunta é o que é que isto quer dizer para Portugal, para um pequeno Estado como Portugal? E aqui o contexto estratégico, o contexto político que vivemos é absolutamente essencial para perceber o que está a acontecer. E também é essencial para nós percebermos quais são as opções que um pequeno Estado como Portugal tem. Os pequenos Estados não costumam ter muita margem de manobra política, ao contrário das grandes potências. E os pequenos Estados nunca vivem numa época chamada de saldos estratégicos. Os países pequenos normalmente não têm esse privilégio. E, portanto, nós temos que ter muito cuidado na avaliação e na análise do contexto. Daqui para a frente, eu vou dividir a minha apresentação em 3 pontos. Primeiro vou analisar o que é que mudou em Washington em relação à Europa. A seguir vou analisar o que é que mudou na União Europeia em relação a Washington. E depois vou analisar o que é que isto significa para Portugal. E quando chegar a Portugal eu vou tentar olhar um bocadinho para a frente. E vou tentar olhar um bocadinho para a frente por uma razão muito simples. Nós assistimos a uma mudança de ciclo político na Europa nos últimos 2 anos e vem aí uma mudança de ciclo político em Washington, que curiosamente é esperado com enorme expectativa. E uma das coisas que eu vou dizer, vou defender aqui, é que esta expectativa é exagerada em ambos os lados e por isso é perigoso. E, portanto, de um ponto de vista português, de um ponto de vista europeu, este parece-me ser um momento ideal para nós todos falarmos sobre certas coisas a nível de segurança e defesa. No final farei uma breve conclusão. Em relação ao primeiro ponto, o que é que mudou nos Estados Unidos em relação à Europa? A primeira coisa que eu acho que devia dizer aqui é o que é que não mudou. E este é um ponto que normalmente nós não prestamos muita atenção. E o que não mudou é que a integração económica a nível do espaço euroatlântico é simplesmente brutal. Nós passamos hoje em dia a falar da Ásia e da ascensão da China e coisas assim, mas se nós vimos o padrão de investimento norte-americano, por exemplo, em 2005, os Estados Unidos investiram na Bélgica 4 vezes mais do que investiram na China. Se nós olharmos qual foi o Estado norte-americano que recebeu mais investimento, foi o Texas. 55,3 bilhões de dólares. Este investimento excede todo o investimento americano no Japão e na China. E esse investimento, o principal Estado europeu que investiu no Texas foi a França. Normalmente, quando nós falamos dos debates euroatlânticos, a dimensão económica passa completamente despercebida. Prestamos muita atenção à dimensão política. Mas o que está a acontecer na dimensão económica é muito importante para nós compreendermos parte do que está a acontecer. Voltando à questão política. Durante o primeiro mandato da administração Bush, a Europa foi, por assim dizer, o eixo da irritação. No segundo mandato, e durante esse eixo de irritação, os Estados Unidos praticaram aquilo que ficou conhecido por política de desagregação, fragmentar a Europa para defender melhor os seus interesses. A crise do Iraque é o melhor exemplo dessa situação e a pessoa que melhor representa essa política de fragmentação foi, obviamente, Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld não é um caso único. A administração Nixon teve um homem muito semelhante, o, na altura, secretário do Tesouro, e na altura dizia-se na Europa, nos corredores da Europa, nos anos 70, que se a integração europeia alguma vez acontecesse, haveria 2 pessoas responsáveis, Stalin e o secretário do Tesouro norte-americano na altura. Se nós avançarmos 30 anos,
o secretário do Tesouro norte-americano, foi substituído em 2003 por Donald Rumsfeld. Vale a pena relembrar estas coisas, porque fica na ideia de que a história começou em 2003 e que antes de 2003 não houve crises entre a Europa e os Estados Unidos. Sempre houve. No segundo mandato da administração norte-americana, tudo isto acabou. A política de desagregação acabou. E a pergunta é porquê? E a resposta vem por um discurso que Condoleezza Rice fez logo após ter tomado posse como secretária de Estado no Instituto de Estudos Políticos em Paris. É a primeira capital onde Condoleezza vai como secretária de Estado e vai, no fim de contas, defender uma nova posição norte-americana em relação à Europa. E vem defender que os Estados Unidos estão interessados no fim da política de desagregação, que chegaram à conclusão de que os interesses dos Estados Unidos serão melhor defendidos por uma Europa unida, integrada e muito mais eficiente a nível de processo de decisão. 3 semanas depois de Condoleezza Rice ter ido a Paris, o presidente Bush, e aqui vale a pena acentuar, foi o primeiro presidente americano a fazer isto, foi à Comissão Europeia a Bruxelas. E assim quis mostrar que no debate americano, os partidários da opção da fragmentação tinham perdido e que os Estados Unidos, a partir daquela altura, tinham interesse em ver a União Europeia fortalecer-se do ponto de vista interno e do ponto de vista externo. Ou seja, o que foi dito na altura é que os Estados Unidos precisavam de um parceiro credível para levar a cabo uma série de missões que, do ponto de vista norte-americano, também incluem os europeus. Basicamente estamos a falar de estabilização de fronteiras a leste, a sul e de projeção de algum poder militar em determinadas direções. Ou seja, os Estados Unidos foram dizer aos europeus: nós estamos interessados em trabalhar convosco fora da Europa. E se vocês estiverem dispostos a fazer isso, nós também estamos dispostos a apoiar todo o processo de integração europeia. Isto é um passo muito importante para compreender o que vem a seguir. O problema é que no preciso momento em que os Estados Unidos deram esse grande passo, a Europa teve um soluço e parou. E o soluço e a paragem têm a ver com o não nos referendos francês e alemão. Francês e holandês. O choque que esse soluço provocou na Europa é conhecido, mas também temos que ter em conta o choque que este soluço provocou em Washington. E este choque, este soluço europeu, retirou alguma credibilidade à União Europeia em Washington e reacendeu um pouco o debate. Todavia, a administração manteve sempre a sua posição de não apoiar a fragmentação e de puxar, por assim dizer, arrastar os europeus, se é que eu posso usar a expressão, para avançarem no sentido da integração. Este é um ponto importante para quando nós chegarmos mais à frente para os dilemas portugueses. O que é que mudou do ponto de vista europeu? Eu aqui quase ouso dizer que a primeira coisa que os europeus notaram na mudança da posição americana foram as célebres botas da Condoleezza Rice. Condoleezza Rice presta muita atenção à maneira como se veste, e as botas da Condoleezza Rice e o traje da Condoleezza Rice quando ela vem à Europa em fevereiro de 2005, eu não acredito que não tenha havido nenhum decisor político, homem, que não tenha prestado atenção às botas da Condoleezza Rice. Eu, pelo menos, quando vejo a imprensa da época, toda a gente falava nas botas da Condoleezza Rice e no traje da Condoleezza Rice. Mas do ponto de vista europeu, falando um pouco mais a sério, a primeira coisa que os decisores europeus notaram, passaram a ter mais consciência, é da dimensão das economias europeias. Apesar, mais uma vez, de tudo o que se diz sobre a China, as economias europeias valem, no seu conjunto, 16 trilhões de dólares. Não há nada no mundo com esta dimensão, nem mesmo os Estados Unidos. E ao nível económico, e ao nível, especialmente agora, da regulação a nível internacional, a Europa é claramente uma potência de primeira grandeza. E a sua voz tem-se feito ouvir. A nível de investimento direto estrangeiro, voltando outra vez à economia, aquilo que a Europa recebe em termos de investimento é muitíssimo superior a qualquer coisa que a China ou qualquer país asiático tenha recebido nos últimos anos. Para dar um exemplo, em 2005, nós estamos a falar de valores de 26 vezes mais, para dar uma ideia, 26 vezes mais na Europa do que, por exemplo, na China. Os decisores europeus também sabem muito bem, todos nós sabemos aqui, que a imagem dos Estados Unidos na Europa
e da administração Bush é bastante má. Sabem isso muito bem. Mas sabem também, olhando para uma série de desafios que têm pela frente, que não conseguem resolver, tendo em conta os meios disponíveis, não estão em condições de resolver sozinhos estes problemas e chegaram à conclusão, Angela Merkel foi particularmente clara sobre isso, que nada se resolve do ponto de vista alemão, do ponto de vista de muitos países europeus, contra os Estados Unidos ou sem os Estados Unidos. A alternativa exigiria gastar recursos que os países europeus ou não têm ou não estão dispostos a usar e a gastar. Os cidadãos europeus sabem também que a Europa tem 1/5 da população mundial, tem um domínio substancial ainda, comunidade euroatlântica, a nível económico mundial, mas sabem que no futuro será difícil manter estas posições. E a conclusão do debate intra-europeu foi muito parecida com a conclusão do debate norte-americano. Chegaram à conclusão que, no fim de contas, a Europa, a União Europeia mais os Estados Unidos é a única equação que faz sentido do ponto de vista geopolítico hoje em dia. Isto é, assim, para os países mais importantes da Europa, de falar da Alemanha, França e Inglaterra, mas também é, por exemplo, para países como os países da Europa Central e da Europa de Leste. As heranças históricas aqui têm um papel importante a desempenhar, as ambições de alguns países também têm um papel importante a desempenhar. O que é que isto, no fim de contas, significa para Portugal no campo da segurança e defesa? O atual namoro, se é que eu posso usar a expressão, euroatlântico é altamente favorável a um pequeno Estado com a geografia, a história e os interesses de Portugal. Durante os últimos anos, as últimas décadas, desde a integração na União Europeia, ou da Comunidade Económica Europeia na altura, Portugal insistiu sempre, como a maior parte dos pequenos Estados europeus, na complementaridade entre a Aliança Atlântica e a União Europeia. Nós não queremos prescindir de nenhuma, entendemos que as duas são importantes para isso, entendemos que é importante que a Europa tenha progressiva autonomia no campo da segurança e defesa, mas entendemos, Portugal e muitos pequenos países europeus também, que isso não deve ser feito à custa do vínculo transatlântico. Hoje em dia, a maior parte dos países europeus chegou à mesma conclusão. O primeiro-ministro português, na qualidade de Presidente do Conselho Europeu, esteve em Washington e reiterou várias vezes este ponto, em Washington e também nas capitais europeias, e disse também que o melhor era nós olharmos para o futuro. E eu acho que ele tem toda a razão. O problema é que, quando nós olhamos para o futuro, a primeira coisa que concluímos é que não há um futuro, há vários futuros. E esses futuros acontecerão em função das posições, das escolhas que os decisores políticos fizerem e as sociedades fizerem daqui para a frente. E o problema, em qualquer dos futuros que nós possamos analisar, é que a posição portuguesa, do meu ponto de vista, parece-me ser bem mais delicada e difícil do que normalmente nós assumimos em Portugal. Eu diria que nós estamos na fase da espargata e não sei durante quanto tempo é que nós a vamos conseguir manter. E é delicada, acima de tudo, por duas razões. A primeira, nós vivemos uma época de enormes mudanças do sistema internacional e é provável que algumas dessas mudanças deem origem a uma alteração da distribuição de poder. Os pequenos Estados, historicamente, sempre se deram mal com momentos de turbulência ou de mudança. Normalmente os países pequenos detestam estes momentos. E detestam porque momentos como estes não deixarão de ter consequências nos Estados Unidos, não deixarão de ter consequências nos países europeus e não deixarão de ter consequências nas decisões que os países da NATO, ou que a NATO e a União Europeia tomarão para o futuro. Isto são situações em que vivemos no meio de mudanças, de instabilidade e de imprevisibilidade. É muito difícil, ou mais difícil, a países pequenos gerirem os seus interesses e defenderem os seus interesses em situações deste tipo. O segundo ponto tem a ver com uma coisa que normalmente nunca é dita, que tem a ver com a alteração da distribuição de poder na União Europeia. E aqui acontece uma coisa muito curiosa. Sempre que nós falamos a propósito de Washington, a questão do poder aparece sempre. E nos últimos anos, uma das grandes questões na política internacional é saber como é que se lida com o excessivo poder dos Estados Unidos.
quando nos viramos para Bruxelas ou para as capitais europeias, as palavras poder e influência desaparecem. Há assim um truque de mágica e o poder, a palavra poder, com todas as suas conotações, umas mais agradáveis do que outras, desaparece. Isso torna o debate, os nossos debates sobre a Europa, um pouco, do meu ponto de vista, irrealistas. Entramos numa espécie de nevoeiro semântico e os nevoeiros semânticos tendem a ser penosos para os países como Portugal, países pequenos. Mas eu penso que é impossível nós olharmos para o mapa europeu e não concluir que, por exemplo, a reunificação da Alemanha alterou profundamente o mapa geopolítico europeu. Eu não vejo como é que é possível negar uma coisa deste tipo. E também não vejo como é que é possível negar que está a ser feita, de uma forma delicada, mas que está a ser feita, na Europa, uma hierarquização dos Estados. E vemos hoje em dia o atual namoro, a atual correria, o atual sprint de Nicolas Sarkozy, de Angela Merkel, de Gordon Brown para Washington, obviamente tem a ver com isso. Todos estes países querem ter uma espécie de inside track para a Casa Branca e querem fazer parte, ou ter acesso, de alguma maneira, ao processo de decisão norte-americano. O processo de decisão norte-americano, a propósito, é muito complicado. Eu penso que a crise do Iraque mostra isso, para além de outras coisas, e nós, europeus, gostaríamos muito que, durante a próxima administração, houvesse uma espécie de Goldwater Nichols número 2, que tornasse o que se passa em Washington menos caótico e incompreensível e confuso do que é hoje em dia. Mas vemos também, se olharmos para a retórica norte-americana, uma coisa muito curiosa. Aquilo que os Estados Unidos têm dito sistematicamente desde que George W. Bush foi a Bruxelas em 2005 é: o processo de decisão a nível da União Europeia tem que mudar, tem que ser mais rápido, tem que ser mais eficaz e tem que ter resultados. O problema é que, quanto mais a União Europeia caminhar neste sentido, e eu aqui faço um pouco minhas as palavras do Tenente-Coronel Miguel Freire, e o professor Carlos Basparte, obviamente, também vai falar em muito mais detalhes sobre isso, e eu não me vou deter aqui, à medida que o processo de decisão europeu for melhorado, acelerado, eu penso que países pequenos, como Portugal, vão passar a ter mais dificuldade em fazer ouvir a sua voz. E daí que a minha conclusão seja que nós, portugueses, juntamente com outros Estados europeus, mas nós, portugueses, temos pela frente em Washington e em Bruxelas um desafio que, do meu ponto de vista, é muito mais exigente do que assumido publicamente. Mas eu acho que o grau de exigência vai aumentar nos anos que aí vêm. E daí que não seja muito claro para mim quanto tempo é que nós nos vamos conseguir manter na atual posição de espargata. Não é nada claro para mim. O que é que isto quer dizer? Quais são as consequências disto na nossa relação com Washington? A primeira coisa é um pouco desagradável. Qualquer português que vai a Washington compreende rapidamente que Portugal ou não existe, ou é pouco conhecido. Isto não é uma crítica aos atuais líderes políticos portugueses, é uma situação de facto. Se nós lemos as memórias de George Kennan, vemos que uma das grandes dificuldades que George Kennan teve em 1943-44 é que no Departamento de Estado ninguém sabia de Portugal, nem ninguém queria saber de Portugal. Eu gostaria de sugerir que as coisas não mudaram muito. Não é uma coisa agradável dizer, mas parece-me que é uma realidade. Uma prova disto é se consultarmos o website do Departamento de Estado norte-americano, há uma lista dos aliados preferenciais dos Estados Unidos e o que é que cada um dá. Se olharmos com atenção, vemos que a entrada portuguesa é muito pequenina, mas mesmo muito pequenina. E uma das coisas que vem sempre lá referida é a base das lajes. Sempre. E às vezes, embora possa não ser agradável, convém ver como é que os outros nos veem. E quando nós fazemos este exercício, chegamos a conclusões que podem não ser muito benignas, mas penso que são realistas. Uma das coisas que eu acho que nós devíamos fazer, independentemente do que venha a acontecer no futuro, nós devemos dar muito mais atenção ao que se passa no Atlântico. O Atlântico não pode ser uma espécie de buraco negro onde ninguém sabe muito bem o que é que se passa.
Nós, portugueses, somos a fronteira mais a oeste da União Europeia e penso que, pelo menos a nível aeronaval, devemos saber o que é que se passa por aí. Por uma razão muito simples, porque se não fizermos, alguém vai fazer por nós. E eu acho que, já que os Açores, por exemplo, e toda a área marítima à volta das Ilhas Atlânticas são portuguesas, penso que seria do nosso interesse manter esta situação. Há uma outra coisa que eu penso que nós devemos fazer. Eu penso que nós temos que melhorar drasticamente, e eu gostaria de acentuar a palavra drasticamente, as relações entre civis e militares em Portugal. Da maneira que as coisas estão, eu penso que Portugal terá muita dificuldade no futuro em ter alguma margem de manobra para fazer o que precisa de ser feito. E o que precisa de ser feito não pode ser feito sem o apoio da sociedade portuguesa. E a sociedade portuguesa, hoje em dia, do meu ponto de vista, compreende cada vez pior as Forças Armadas, as suas missões, os dilemas e os problemas que estão envolvidos numa série de missões militares. Penso também que tudo aquilo que a gente quer fazer para o futuro exige mais meios. Não é possível nós termos uma retórica política ambiciosa e depois não termos os meios necessários para concretizar a visão que temos pela frente. Eu sei perfeitamente que isto implica escolhas muito difíceis. Mas, tendo em conta a geografia, os interesses de Portugal e os constrangimentos políticos que temos pela frente, eu penso que, para além de missões aeronavais no Atlântico, que penso que têm que ser feitas, nós devíamos, isto agora eu sei que é controverso, mas ser civil tem as suas vantagens, eu penso que nós devíamos apostar no número razoável de unidades de infantaria muito bem treinadas e, obviamente, bem equipadas, para coisas como guerra irregular. Eu estou aqui basicamente a falar de unidades como forças de operações especiais, unidades tipo comandos, fuzileiros, paraquedistas. Ou então, unidades militares ou paramilitares, estou a falar, por exemplo, da Guarda Republicana, ou unidades de polícia, para apoiar a transição da guerra para a paz e para a chamada cooperação técnico-militar. Penso que, independentemente, enfim, do que isto possa gerar discussão no futuro, que temos que dar muita atenção à África, não só pela história. Se nós olharmos, por exemplo, para questões demográficas, a única zona do mundo que vai explodir em termos populacionais, para além do Golfo Pérsico e Médio Oriente, será o Norte da África e a África subsaariana. E se as projeções demográficas estão certas, a população na África subsaariana vai duplicar. Eu vou usar a palavra outra vez, duplicar nos próximos 30 anos. Haverá coisas que correrão bem, haverá coisas que correrão mal. E aí eu penso que Portugal pode desempenhar um papel, quer ao ajudar e preparar as forças militares africanas para desempenharem o papel que entenderem, e poderá também criar para si um nicho importante na área da segurança e defesa, na chamada transição da guerra para a paz. Este é um nicho do mercado no sector de defesa que pode ser uma oportunidade para Portugal, desde que Portugal consiga, obviamente, fazer os investimentos necessários para isto. Eu gostaria de concluir. A 16 de março de 2013, na base das Lajes, uma das coisas que foi aprovada e passou completamente despercebida foi a Declaração da Solidariedade Atlântica. E nesse documento é dito, no final do documento, que a amizade e a solidariedade entre a Europa e os Estados Unidos é forte e continuará a crescer nos anos mais próximos. Eu penso que toda a gente concordará que em 2003 isto se calhar era considerado demasiado otimista. Na altura falava-se muito pouco em solidariedade, falava-se muito em divórcios, ataques cardíacos, enfim, tudo coisas desagradáveis. 4 anos e meio depois, esta visão parece que está a ser concretizada. Nós vivemos um momento quase de namoro. E esse namoro tem por base uma data que é janeiro de 2009, que nós europeus esperamos ansiosamente que chegue para ver o presidente Bush e a sua administração sair da Casa Branca. E há no ar uma enorme expectativa de que, a partir daí, os Estados Unidos serão completamente diferentes. Eu não acredito. Eu gostaria só de lembrar aqui 2 coisas. Uma das pessoas que, a meio dos anos 90, mais falou sobre o programa nuclear iraquiano foi o Bill Clinton. E vale a pena relembrar o que é que o Bill Clinton disse sobre o programa nuclear iraquiano. E vale a pena relembrar já agora que, em 1998, Bill Clinton atacou o Iraque numa operação aeronaval.
No que toca à preempção, vale a pena relembrar que a primeira pessoa a falar e a defender publicamente uma política de preempção foi Les Aspin, secretário da Defesa norte-americana, em 7 de dezembro, data do ataque a Pearl Harbor, de 1993. Portanto, eu tenho muitas dúvidas que a próxima administração americana seja radicalmente diferente ao nível daquilo que conta para os europeus. Tenho dúvidas. Mais do que isso, o momento do namoro também acontece do lado de lá. E em Washington, qualquer europeu que vá a Washington vê que as expectativas norte-americanas em relação ao papel que os países europeus poderão desempenhar no futuro é enorme. E, do meu ponto de vista, excessiva. E o perigo que nós corremos a partir de janeiro de 2009, se não tivermos atenção, é as expectativas serem tão exageradas em ambos os lados do Atlântico que os dois navios se cruzem durante a noite e o desencantamento, quando a aurora aparecer, seja substancial. A última conclusão é a seguinte. Os debates estratégicos nos países pequenos estão novamente conduzidos à soma de palavras como ansiedade e dilemas. E há boas razões para isso. A margem de erro de um país pequeno é curta e os erros estratégicos dos pequenos países tendem a ter um preço elevado. O que é curioso é que isto em Portugal não acontece. E não acontece porque, excetuando esta casa e alguns quartos neste país, não há debate estratégico em Portugal. Deixou de haver. A comunidade dos interessados é pequena, a sociedade portuguesa aboliu coisas como a geografia e a história e, do meu ponto de vista, a maior parte das pessoas não está minimamente interessada neste assunto. Portanto, eu diria que nós estamos na fase do sonambulismo e o problema é que o acordar dos sonâmbulos pode ser e normalmente é sempre muito desagradável. Muito obrigado. Ouvirmos a interessante comunicação do Sr. Dr. Monjardino, que, aliás, certamente despertou uma grande vontade de debate, pelo menos até em mim despertou essa vontade de debate. Vamos passar a palavra ao Sr. Professor Carlos Gaspar, que é também, conforme eu há pouco disse, em relação ao Dr. Monjardino, uma pessoa subejamente conhecida nos meios de comunicação social, pela sua intervenção política, enfim, bastante conhecida também, como assessor durante muito tempo na Presidência da República. Neste momento, ele é o diretor do Instituto Português de Relações Internacionais, que é um órgão muito conhecido e que tem relações muito importantes connosco. É professor universitário, tem várias obras publicadas e age claramente e com muita frequência e influência, utilizando uma das coisas, um dos termos do Miguel Monjardino, e influência na cena nacional. Passa o vosso setor. Obrigado, Sr. General. É um privilégio estar neste painel com o General Loureiro dos Santos, com o Dr. Miguel Monjardino. O Dr. Miguel Monjardino, como sempre, já disse tudo o que havia para dizer sobre esta questão e obriga-me a recuar um pouco para tentar jogar na distância e procurar acrescentar alguma coisa com a profundidade histórica à sua análise brilhante dos dilemas portugueses do momento. Edward Carr, em 1944, um daqueles momentos que os pequenos Estados detestam e em que tudo vai mudar, detestam com boas razões quando muda a estrutura internacional de distribuição do poder, Edward Carr decidiu que tinha acabado o tempo dos pequenos Estados. Os pequenos Estados, logo no princípio da Segunda Guerra Fria, tinham demonstrado a sua incapacidade para garantir a segurança e a independência perante uma grande potência revisionista e decidida a alterar o ordenamento europeu e internacional. O Estatuto de Neutralidade, que era característico dos pequenos Estados no período a seguir à Grande Guerra de 14-18, tinha sido destruído justamente pela incapacidade dos pequenos Estados e dos médios Estados para o imporem e pela determinação
da estratégia de expansão da Alemanha, por um lado, da União Soviética, por outro, em rearranjar, reordenar o mapa europeu, e essas condições pareciam ser condições permanentes. O termo pequenas potências, que se usava a seguir à Grande Guerra de 14-18, e mesmo antes disso, tinha deixado de fazer qualquer sentido. E, aliás, noto que esta manhã ninguém falou de pequenas potências, falámos todos de pequenos Estados, o que implica um reconhecimento implícito de que estamos a falar de unidades autónomas, separadas e independentes, mas que não têm, efetivamente, o poder decisivo para garantir a sua autonomia, a sua natureza, o seu estatuto de separação e a sua independência no sistema internacional. Portanto, Eduardo Carros chegou à conclusão, em 1944, que o tempo dos pequenos Estados tinha terminado. E acrescentou que, doravante, os pequenos Estados só podiam sobreviver no quadro de alianças permanentes com uma grande potência. De certa maneira, a previsão de Edward Carr estava certa. O tempo dos pequenos Estados como pequenas potências desapareceu e, efetivamente, no caso dos Estados europeus, o período da Guerra Fria mostrou que eles só podiam sobreviver e só podiam garantir a sua existência autónoma no quadro de uma aliança permanente com uma grande potência. É a história da Guerra Fria contada do ponto de vista dos pequenos Estados. Essa história, durante o período da Guerra Fria, acabou por ser uma história mais positiva do que aquilo que está implícito na profecia de Edward Carr. Efetivamente, os pequenos Estados europeus não só sobreviveram no quadro de alianças com as grandes potências, como sobreviveram bem dentro desse quadro, que foi institucionalizado, primeiro em 1949, no Tratado de Washington, e depois com a organização do Tratado do Atlântico Norte, e também, de certa maneira, com as comunidades europeias a partir de 1951. Em ambos os casos, os pequenos Estados tinham um estatuto absolutamente excepcional. No caso da Aliança Atlântica, porque os Estados Unidos eram a favor de uma pluralidade de Estados na Europa Ocidental e contra a concentração do poder na Europa Ocidental num número restrito de grandes potências. E, portanto, sempre impediram que na Aliança Atlântica se formasse um diretório, como queria o general de Gaulle em 1958 a 1959. No quadro das comunidades europeias, o Estatuto dos Pequenos Estados ainda era mais admirável. Desde logo, no princípio, havia 3 grandes e 3 pequenos entre os 6 originais das comunidades europeias. Os pequenos tinham um direito de veto sobre as decisões que consideravam inaceitáveis. Os grandes tinham que respeitar e reconhecer algum estatuto formal aos pequenos Estados. São os pequenos Estados, de resto, que, no quadro das comunidades europeias, impõem que exista uma dimensão intergovernamental ao lado de uma dimensão supranacional para garantirem o seu estatuto de relativa soberania no quadro da construção europeia e da integração europeia. E esse estatuto admirável, excepcional, dos pequenos Estados, manteve-se nas comunidades europeias, bem como na Aliança Atlântica, ao longo da Guerra Fria, e isso tornou, de certa maneira, o dilema da integração um dilema francamente suportável. O Tenente-Coronel Freire referiu esse dilema de integração aplicado à posição dos pequenos Estados, fazer a parte entre a renúncia a uma parte ou a partilha de uma parte da soberania ou da autonomia do Estado para ter acesso às decisões que determinam a política, neste caso da defesa ocidental e da construção europeia. Esse dilema era
perfeitamente suportável, porque os pequenos Estados tinham, nas instituições ocidentais e europeias, uma posição excepcional e privilegiada. Isso começou a mudar em 1990 e em 1991. Em 1990, com a unificação da Alemanha, em 1991, com a criação da União Europeia e o fim da União Soviética, que provocou, ao mesmo tempo, um retraimento estratégico dos Estados Unidos em relação à Europa Ocidental e, de certa maneira, antecipou algumas clivagens e algumas crises que se vieram a verificar mais tarde. À primeira vista, em 1991, tudo aquilo que se passou era francamente positivo para os pequenos Estados. Os pequenos Estados nunca tinham tido uma situação de segurança tão favorável, a ameaça soviética tinha desaparecido, e para alguns dos pequenos Estados europeus essa ameaça era uma ameaça externa e interna e, portanto, tanto mais complexa. O caso de Portugal é um dos casos mais notáveis dessa dualidade e da penetração da ameaça soviética na política interna. Contra todas as expectativas, os pequenos Estados, designadamente, são, pelo menos os velhos pequenos Estados, são tipicamente pessimistas. A Aliança Atlântica tinha ganho a Guerra Fria. As suas instituições, também contra todas as expectativas, tinham sobrevivido ao fim da Guerra Fria. Designadamente, a Aliança Atlântica sobreviveu, pelo menos nos primeiros anos, ao desaparecimento da União Soviética e da ameaça soviética, e as comunidades europeias sobreviveram à unificação da Alemanha e ao fim da fórmula estratégica europeia que tinha estado na origem da construção europeia. Mais do que isso, a unificação da Alemanha traduziu-se no Tratado da União Europeia, com os primeiros passos para uma união política e, sobretudo, o processo da União Económica e Monetária, que levaram à moeda única 10 anos depois. E todavia, para um pequeno Estado como Portugal, a resposta ao fim da Guerra Fria foi uma resposta típica. A ansiedade, a incerteza, o medo da mudança são aquilo que caracterizou a resposta portuguesa, extremamente defensiva, ao fim da Guerra Fria. Isso ficou bem patente na formação da política europeia de Portugal ao longo da década de transição entre 1991 e 2001. Desde logo, na negociação do Tratado de Maastricht. Na negociação do Tratado de Maastricht, Portugal, ao lado dos Estados Unidos, ao lado da Grã-Bretanha e da Holanda, vai defender uma posição que contém todas as tentativas de autonomizar a defesa europeia e de prejudicar ou de pôr em causa o vínculo transatlântico. E, por outro lado, ao lado da Grã-Bretanha, vai opor-se a que a União Europeia seja caracterizada como uma instituição de vocação federal. São duas posições defensivas, são duas posições que previsam conter uma transformação excessiva da dualidade da comunidade ocidental, dos dois pilares em que assenta a comunidade europeia e ocidental. São tentativas de conter o ímpeto de transformação que o eixo franco-alemão, paradoxalmente constituído a seguir à unificação da Alemanha, queria impor nesse momento crítico de institucionalização do fim da Guerra Fria no contexto europeu. Essa posição, todavia, era insuficiente para responder às transformações do fim da Guerra Fria. Paralelamente, existiu, com a autonomia regional crescente da Europa, uma clivagem cada vez mais acentuada entre o centro e a periferia
na Europa. Essa clivagem não existia no passado, é o centro do debate a seguir ao Tratado da União Europeia e que vai marcar todo o processo de revisão do Tratado de Maastricht, que finalmente só se concluiu há semanas em Lisboa com o novo Tratado reformador. É o debate sobre a formação de um centro europeu, de uma Kern-Europa, de um core que reúna os fundadores da Europa, a Alemanha e a França, para construírem uma Europa a várias velocidades e marginalizarem outros países mais pobres, mais atrasados ou mais periféricos. A política europeia de Portugal é toda ela construída para conter esta marginalização e de periferização, que era acentuada por um terceiro fator de mudança no fim da Guerra Fria, que é o regresso das grandes potências. É verdade que as grandes potências, como disse o Miguel Monjardino, as grandes potências ainda não voltaram à semântica da União Europeia, mas o facto de não terem voltado é a prova mais segura de que voltaram efetivamente na realidade. Há uma espécie de exercício de ocultação que é o exercício preferido destas grandes instituições burocráticas e imperiais de negarem a sua própria realidade, pelo menos enquanto puderem fazer. O regresso das grandes potências acentua esta tendência para uma divisão entre o centro e as periferias e, ao mesmo tempo, impõe uma hierarquização nas relações entre os Estados da União Europeia. Esse conjunto de mudanças põe em causa, em geral, o estatuto dos pequenos Estados da União Europeia e, designadamente, o que é importante para nós, o estatuto dos pequenos Estados periféricos, que não pertencem nem ao grupo dos fundadores, nem estão geograficamente, historicamente, no centro da Europa, como é o caso dos 6 Estados fundadores da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. A posição de Portugal tornou-se ainda mais complicada porque a Espanha quis muito rapidamente fazer parte do eixo continental que foi aqui referido e que existiu na política europeia antes de existir na divisão transatlântica. A Espanha quis ligar-se ao eixo franco-alemão e, nesse sentido, estar na vanguarda da construção europeia. A maneira que Portugal encontrou para conciliar, para responder a esta conjunção de desafios e de ameaças foi enunciada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da altura, José Manuel Barroso, numa entrevista célebre em que, por um lado, dizia que Portugal devia ser tão europeísta como a Espanha e, por outro lado, que Portugal devia tomar a bandeira dos pequenos Estados para se opor à hegemonia tentativa, à ascensão das grandes potências na Europa. Naturalmente que esta tomada de posição não era, sobretudo, dirigida contra a Alemanha, a França ou a Grã-Bretanha, era centrada na questão peninsular e na emergência da Espanha como uma grande potência europeia. Obviamente que esta estratégia era ao mesmo tempo uma estratégia sem alternativa, não havia outra alternativa para Portugal se não estar na primeira linha da construção europeia e não havia outra alternativa senão demarcar-se e diferenciar-se da Espanha jogando a carta dos pequenos Estados contra os grandes Estados no processo de revisão do Tratado da União Europeia, mas também era evidente que essa linha, essa estratégia era uma estratégia extremamente vulnerável e precária. A precariedade desta estratégia revelou-se quando, numa mudança de política interna em Espanha, a Espanha passou a ser
a ter uma estratégia euroatlântica simétrica, paralela à posição de Portugal e anulou a diferenciação estratégica portuguesa, designadamente com o Partido Popular e José Maria Aznar, num período que nos vai levar até à Cimeira das Lajes. É depois do 11 de setembro que todas estas dimensões latentes de crise nas relações europeias e transatlânticas se vão acelerar e revelar. Por um lado, a questão da sobrevivência da Aliança Atlântica aparece de uma maneira brutal no momento da invasão do Iraque, com a divisão entre os aliados europeus e uma política sem precedentes, que é a política norte-americana, que o Miguel Monjardim apelidou de fragmentação, tanto chamava-se divide et impera, uma fórmula mais prosaica da mesma coisa. Os Estados Unidos nunca tinham seguido essa política, é uma viragem radical na política norte-americana. Também é uma viragem radical na política europeia, neste sentido em que a Alemanha e, de certa maneira, mesmo a França, nunca tinham dito que não aos Estados Unidos quando os Estados Unidos invocavam um interesse estratégico crucial, como era o caso para eles, bem ou mal, da invasão do Iraque. As tendências de hierarquização dos Estados europeus acentuam-se com a negociação do Tratado Constitucional, que é paralela à crise transatlântica e que está completada antes dos referenda de 2005 e entre essas várias coisas Portugal, a posição estratégica de Portugal é levada até ao seu limite justamente no momento da Cimeira das Lajes, em que a exposição de Miguel Monjardino começou. Desde logo, o facto da Cimeira das Lajes se ter realizado nas Lajes mostra os dilemas da posição portuguesa. José Maria Aznar, num dos seus livros de retratos, tem um capítulo que não é um retrato de um dirigente político, é o retrato da Cimeira das Lajes, em que ele diz, nem mais nem menos, estou a citar de cor, que a Cimeira não podia ser nas Bermudas, não só porque as Bermudas evocam uma peça de vestuário pouco adequada para tratar de temas sérios, a expressão é dele, e tem uma parte de razão, mas porque ele queria que fosse nos Açores. E porquê é que ele queria que a Cimeira fosse nos Açores? Ele queria que a Cimeira fosse nos Açores porque os Açores eram testemunho da vocação atlântica da Espanha e de Portugal. Nós não conhecíamos essa frase na altura, mas se a conhecêssemos, a nossa decisão teria sido a mesma. Nós não podíamos deixar que o Presidente Aznar fizesse uma cimeira nas Lajes, que são testemunho da vocação atlântica da Espanha, sozinho. E, portanto, quer fôssemos a favor, quer fôssemos contra a invasão do Iraque, de certeza que a bandeira portuguesa tinha de estar ao lado da bandeira norte-americana e da bandeira britânica nessa cimeira. Evidentemente que a nossa posição relativamente lateral estava bem entendida por todos. O Presidente Chirac, que por vezes tem algum sentido de humor, disse no momento em que o Primeiro-Ministro Durão Barroso foi eleito como Presidente do Conselho Europeu que ele era aceitável apesar das lajes. E de resto, na Cimeira das Lajes, nas fotografias do Primeiro-Ministro português, só se via o cotovelo, porque nas fotografias da imprensa internacional, efetivamente, só se viam os outros três. É o nosso problema permanente de invisibilidade, não só nos Estados Unidos, como mesmo na política europeia. A Cimeira das Lajes mostra a dificuldade da posição portuguesa perante a crise transatlântica, a ascensão da Espanha, a divisão europeia, a hierarquização dos Estados da União Europeia. Fomos salvos de um desses capítulos, o capítulo espanhol, da pior maneira. A Espanha, subitamente,
nas últimas eleições gerais, mudou de política e regressou à sua política continental e deixou-nos, apesar de tudo, alguma margem para recuperar a nossa identidade atlantística ou euroatlântica, como agora se deve dizer. Mas, nas outras dimensões, os problemas mantêm-se. Há uma tese que diz que a divisão transatlântica foi favorável para os pequenos e médios Estados europeus, porque, finalmente, as grandes potências eram obrigadas a disputar entre si os votos, a posição dos pequenos Estados. A verdade é que a percepção de um pequeno Estado como Portugal é exatamente a contrária. A crise transatlântica obrigava Portugal a decisões, a escolhas impossíveis. Para Portugal, ter que escolher entre a Aliança Atlântica e a União Europeia, ter que escolher entre a aliança com os Estados Unidos e a aliança com as principais potências europeias, é uma escolha impossível, o cenário de pesadelo que está em aberto desde o fim da Guerra Fria. A questão que queria terminar sobre esse ponto, que restava, tinha a ver com o alargamento da União Europeia e o aumento do número de pequenos Estados na União Europeia. O alargamento da União Europeia era uma ameaça, naturalmente, para Portugal, não apenas porque as mudanças em geral são uma ameaça, mas porque esse alargamento se ia fazer nas fronteiras orientais da Europa e ia, obviamente, provocar uma mudança do centro de gravidade estratégica na Europa para norte e para leste e acentuar o nosso estatuto periférico. É outra das motivações para Portugal aderir ao euro, aderir aos regimes de Schengen e estar na primeira linha da construção europeia, é essa antecipação da transferência do centro de gravidade para o norte e para o leste na política europeia. Mas a outra consequência do aumento de número de membros, do número de pequenos e médios Estados na União Europeia, é tornar inadiável uma rehierarquização na política europeia. É um paradoxo, de certa maneira, mas é o próprio facto de existirem tantos, de terem entrado mais Estados-membros desde 1991 para a União Europeia do que aqueles que do que o número total de membros da Comunidade Europeia antes de 1991, é essa aceleração dos alargamentos e do número de pequenos Estados que força uma alteração dos sistemas de decisão que, no limite, é uma mudança de natureza da própria União Europeia. Na velha União Europeia, nas velhas comunidades europeias, nós tínhamos aquilo que o Maquiavel chamava um modelo etrusco, designadamente porque nenhuma das grandes potências europeias era uma grande potência durante a Guerra Fria. De certa maneira, havia um nivelamento entre o conjunto de Estados-membros. Todos os Estados-membros das comunidades europeias eram, de certa maneira, igualmente dependentes da segurança, da garantia de segurança estratégica norte-americana, e isso nivelava as relações dentro das comunidades europeias e fazia com que não houvesse uma diferenciação, uma hierarquização pronunciada e decisiva nas relações entre os Estados-membros da Comunidade Europeia. O fim da Guerra Fria altera isso, não só porque a relação com os Estados Unidos se altera e porque a Alemanha se unifica, mas também porque há uma recentragem nas três principais potências europeias e um jogo de equilíbrio entre a Alemanha, a França e a Grã-Bretanha, que passa a ser a questão central na política europeia. Mas essa recentragem nas grandes potências, esse regresso das grandes potências, não tinha uma tradução institucional. O Tratado Constitucional, e agora o Tratado Reformador, que nessa matéria é exatamente igual ao Tratado Constitucional, vai alterar o modelo ou alterar tentativamente o modelo da União Europeia,
para institucionalizar a posição de preponderância das três principais potências europeias, da Alemanha, que é um primus inter pares, da França e da Grã-Bretanha, e para nivelar um conjunto de pequenas e médias potências que passam a ter todas o mesmo estatuto de relativa irrelevância na decisão europeia. Nesse sentido, há tentativamente, tendencialmente, uma transformação da União Europeia deste modelo etrusco em que os pequenos e os médios, em que todos os Estados europeus são pequenos e médios Estados, para um modelo oligárquico em que há três grandes potências e depois um conjunto de pequenos e médios Estados num escalão inferior e sem as mesmas responsabilidades de decisão. Esta hierarquização e esta oligarquização, esta mudança de natureza no modelo europeu é naturalmente acentuada depois do 11 de setembro pela relevância crescente das questões de segurança e de defesa e pelo desenvolvimento da política europeia de segurança e defesa, sobretudo a partir de 2003, com a apresentação da doutrina de segurança europeia e as primeiras missões militares, designadamente a missão da União Europeia na Bósnia-Herzegovina. O meu ponto final sobre esta questão é o seguinte: os dilemas de integração estão a ser levados até ao limite. Aquilo que durante a Guerra Fria e durante o período de transição até este novo tratado era suportável, em que havia efetivamente um jogo equilibrado entre a partilha de soberania, ou a perda de autonomia e o acesso à decisão, está posto em causa num modelo em que o acesso à decisão é cada vez mais difícil no contexto europeu e, por consequência também, no contexto transatlântico, e em que aquilo que é exigido do ponto de vista da partilha de soberania e da redução da autonomia dos Estados é cada vez maior. São esses limites, é com esses limites que Portugal tem que viver e é a partir desses limites que tem que reconstruir a sua estratégia internacional. A única vantagem relativa, neste momento, que Portugal tem é ser um velho Estado, ter uma experiência diplomática muito antiga e ter ainda uma capacidade militar significativa que lhe permite contrabalançar os riscos da irrelevância, do nivelamento e da marginalização na União Europeia. Muito obrigado. Bem, acho que temos aqui vasta matéria para o debate e matéria de importância candente, que, de certa maneira, se pode sintetizar um pouco à volta de questões como esta. Há outras, com certeza, mas questões como esta. Será que, para que os pequenos e médios Estados europeus manterem uma certa liberdade de ação face ao abraço do urso ou face à tendência hegemónica das grandes potências, é útil, e em que medida é que é útil, o elo transatlântico? E é útil, ou são úteis, ou em que medida são úteis, as relações com aquilo que o Tenente-Coronel Miguel Freire há pouco chamou o legado histórico? Eu julgo que poderá ser uma das questões que podemos debater. Portanto, eu agora vou aceitar inscrições. Em princípio, 3 pessoas, 3 perguntas, enfim, ou mais algumas. Depois haverá uma resposta da mesa e depois seguir-se-á até ao limite de tempo. Façam um favor. Hello, my name is Lisbeth Aggestam. I'm from the University of Cambridge. Thank you for 2 fascinating presentations. I have some questions and comments
which would be interesting if you would like to engage with. The first point I would like to make in relation to Miguel Monjardino's presentation about Rice's speech about a more integrated Europe, and the response by, I would say, particularly France and Germany to that, is that doesn't this actually go back to the idea of Madeleine Albright that she launched during the Clinton years about Europe as a strategic basin for American action? And this is why Germany and France have reacted, I would say, in two distinct ways, but to this suggestion about using Europe as a strategic basin for American action worldwide. I wonder if you make a connection between those two. And then secondly, and this is for both of you, it would be very interesting to hear a bit more about Portugal's approach, for an example, to more specific things about the development of the European security and defense policy. As you may have noted, more recently, Sarkozy, the French president, seemed to suggest that during the French EU presidency, one of the priorities he's going to focus on is strengthening the military crisis management capacity of the European Union. Now, for a transatlantic ally as the United Kingdom, the British Foreign Minister said the other day that he is very wary of this attempts. And I wonder, from a Portuguese perspective, how you view that. And my final point is really about Africa, which seems to be a real focus. I mean, Africa is actually where two of the great powers in Europe, Britain and France, are actually in agreement that that is where Europe have actually a very important role to play. It's an area actually where also the United States showed less interest in being active, and Europe can play on the wide spectrum of capabilities to deal with the conflicts in Africa. And I wonder whether that debate is carried on here in Portugal. Thank you. Mário Nogueira. Eu gostaria de colocar uma questão ao painel, porque depois de ouvir estas exposições, eu fiquei mais preocupado do que estava, porque eu não me tinha dado conta realmente da frase do Aznar e, portanto, não estava tão preocupado com o vizinho. Mas eu diria que me preocupa a nossa posição geoestratégica, sobretudo porque eu costumava dizer, e achava que tinha as costas quentes quando eu dizia, que, bom, nós temos uma coisa que Deus nos deu que ninguém nos pode tirar. Sempre disse assim, ninguém nos pode tirar, que é a nossa posição estratégica. Eu hoje, depois disto, eu já diria só que, bom, nós temos de facto uma plataforma estratégica euroatlântica que não usamos. Bom, o que é que vamos fazer na realidade? Porque toda a gente se mexe e nós estamos parados. Eu ia dirigir a minha questão mais ao Miguel Monjardino, que de facto na exposição referiu uma vez mais a importância da base das Lajes como um elemento fundamental no vínculo transatlântico, Portugal, com os Estados Unidos, etc. Também me recordo daqui a uns anos atrás o Miguel ter publicado um artigo de uma revista em que eu estava ligado nessa altura, publicado no rescaldo da campanha do Kosovo de 99, em que ele equacionava em tons um pouco cépticos a relevância da base das Lajes para o planeamento estratégico norte-americano. Minha pergunta era, em 2007, se o Miguel fizesse uma adenda, uma segunda parte desse artigo, o que é que teria a dizer acerca disso? Depois também só um pequeno reparo em relação àquela questão dos líderes europeus fazerem fila em relação a Washington. A ida do Gordon Brown a Washington, depois de ele tomar posse como sucessor de Tony Blair, não deixa de qualquer maneira de ser significativo que um dos seus primeiros atos relevantes em termos de política internacional tenha sido o anúncio da retirada britânica de Bassorá. Portanto, vamos agora responder estes três conjuntos de questões e depois continuaremos. Dava a palavra, talvez, primeiro ao Dr. Monjardino, que falou primeiro. Faça favor. Eu começaria pelo fim, pelo Pedro Vaz de Oliveira. Em relação à base das Lajes,
A grande vantagem de viver nos Açores, há aqui pelo menos uma pessoa que vem de lá, aqui na audiência, é que quando o poder aéreo tático norte-americano se mexe, nós somos os primeiros a saber. Portanto, quando os A-10 começam a aterrar na base das Lajes, nós sabemos imediatamente que qualquer coisa se está a passar. E depois vemos coisas muito curiosas. Vemos a Força Aérea Israelita aterrar, vemos a Força Aérea Indiana aterrar para ir treinar para os Estados Unidos. É uma propriedade muito simpática para ver o que é que realmente acontece para lá além da retórica, aviões de outros países quase inimagináveis. Vê-se coisas muito interessantes ali. Em relação à base, eu acho que nós estamos num momento muito interessante que eu vou ligar depois àquilo que a Elizabeth Agostinson depois disse. Para percebermos qual é o papel da base das Lajes, muito rapidamente, há 3 tipos de mobilidade do ponto de vista militar: há a mobilidade estratégica, há a mobilidade tática e a mobilidade operacional. Eu diria que, do ponto de vista norte-americano, que são realmente uma grande potência aeroespacial, ao nível destas 3 bases, eu diria que as bases que apoiam a mobilidade tática norte-americana, ou seja, bases relativamente perto do alvo ou do teatro de operações, são bases mais importantes do que as bases que apoiam a mobilidade estratégica. Ou seja, eu diria, tendo em conta que o poder aéreo norte-americano é, acima de tudo, tático, ou seja, caças com um raio de ação relativamente curto, as bases que os Estados Unidos têm junto ou dentro dos teatros de operações para a projeção desse poder são muito importantes. Deixem-me dar um exemplo. Incirlik, na Turquia. É uma base que, do meu ponto de vista, é mais importante do que a base das Lajes, por exemplo. Portanto, nós, para compreendermos o papel da base das Lajes, temos que pensar, acima de tudo, na mobilidade estratégica dos Estados Unidos, ou seja, projeção de poder aéreo norte-americano dos Estados Unidos para a Europa. Hoje em dia, essa projeção é menos, do meu ponto de vista, é menos importante. E a Global Posture Review, que é mais uma coisa que eu vou ligar depois ao que a Elizabeth Agostinson disse, a Global Posture Review, que os Estados Unidos fizeram e pararam esta semana, poderia vir a aumentar a importância da base das Lajes, porque todas as unidades, basicamente todas as brigadas, o punho de ferro, por assim dizer, norte-americano, seria deslocado da Alemanha para o centro da Europa. Da Alemanha para os Estados Unidos. O que é interessante é que esta semana a Global Posture Review parou em Washington e o Robert Gates, por recomendação do John Craddock, portanto, do Supreme Allied Commander in Europe, decidiu que os Estados Unidos vão deixar de retirar as 4 brigadas que têm na Alemanha. Elas vão ficar lá. Eu diria que isto mantém a base das Lajes mais ou menos onde a base das Lajes estão. Sempre que é preciso projetar algum poder militar tático, eles têm que passar lá. Mas há outras bases que são mais importantes, porque sem essas bases de apoio aéreo tático ou operacional, os Estados Unidos aí que não fazem nada. Portanto, eu diria que as coisas não mudaram muito. Onde é que as coisas mudam? Tem a ver com a África. A criação do AFRICOM, que é, do ponto de vista burocrático, um exercício muito interessante, mas eu deixarei isto para aquilo que a Elizabeth Agostinson perguntou, porque é realmente muito inovador aquilo que está a ser feito. E é quase impensável na Europa, mas eu já lá vou. O AFRICOM, que obviamente levanta grandes suspeitas em África, mas o AFRICOM poderá levar a que a base das Lajes venha a ser usada para projetar algum poder norte-americano em direção à África. Eu digo algum poder porque o AFRICOM não é nada parecido com os outros comandos regionais norte-americanos. Nós estamos a falar de projeção de grandes unidades militares, nem nada disso. Mas, em determinadas circunstâncias, a base das Lajes poderá vir a ser usada. É um debate curioso, porque há muitos militares norte-americanos nas Lajes que não gostam desta missão em termos internos, porque entendem que é uma missão menos importante do que aquela que a Força Aérea Americana na Europa desempenha. Portanto, se falarmos com militares da Força Aérea Norte-Americana na base das Lajes, o que eles dizem é que preferiam que a base das Lajes ficasse associada à projeção de poder militar para o Médio Oriente, Golfo Pérsico, Afeganistão, Europa. África, há uma certa tensão. Em relação ao Gordon Brown, concordo absolutamente. A ida de Gordon Brown a Washington, inicialmente, foi uma visita muito fria. Mas se nós falarmos com diplomatas ingleses em Londres hoje em dia, há um certo pânico, porque a investida de Sarkozy em Washington está a deixar o Foreign Office um pouco nervoso. E o discurso do Gordon Brown, penso que a semana passada, em Mansion House,
já é um discurso que, do meu ponto de vista, mostra uma certa mais vontade de vincar os interesses ingleses. Ou seja, eu acho que há uma competição entre as 3 grandes potências europeias por acesso a Washington. E a Inglaterra está a sentir que, se calhar, não tem a avenida que tinha há relativamente pouco tempo, que há outros competidores. Indo à pergunta da Elizabeth Agastam, eu concordo. I'm not sure if I should speak in English with you or in Portuguese. You have the translation? Ok. Em relação à pergunta da Elizabeth Agastam sobre o discurso da Condoleezza Rice, que é o discurso da parceria. O problema com os discursos da parceria norte-americana é que a palavra igual nunca aparece. É uma parceria, mas a palavra parceria entre iguais nunca aparece. Isto vem desde o John Kennedy, que também propôs uma parceria no início dos anos 60. Mas eu concordo com aquilo que a Elizabeth Agastam disse. Os Estados Unidos, já na administração Clinton, têm interesse em usar a Europa, ou começar a usar a Europa como uma base para projetar poder para fora da Europa. Hoje em dia, por exemplo, nós falamos muito na Ásia Central, mas a primeira administração americana a apostar claramente, mesmo do ponto de vista militar, com manobras que envolveram uma viagem dos Estados Unidos até, penso que ao Cazaquistão, para largar paraquedistas, foi a administração Clinton. E, portanto, é na administração Clinton que começa claramente a ser visto a Europa. Vamos usar a Europa para projetar poder para fora da Europa e vamos trazer os europeus connosco. Isto causou, na altura, um grande debate. A ideia de um NATO global, a ideia de que a comunidade euroatlântica iria fazer uma série de coisas em conjunto, não é nova. Nos anos 90 não foi possível. 2001, com o 11 de setembro, deu um grande empurrão à ideia. Portanto, eu concordo que começou com a administração Clinton, mas é o 11 de setembro e tudo o que vem a seguir que levam os europeus a terem mais vontade de fazer isso. E o melhor exemplo disto é o Afeganistão. Mas, do meu ponto de vista, na base do Afeganistão está um erro de análise, que é uma coisa que acontece. Nós, europeus, quando nos comprometemos com aquela missão, nunca pensámos, penso eu, que as coisas iam ser tão más. Do meu ponto de vista, nunca. Eu lembro do primeiro-ministro inglês dizer na Câmara dos Comuns que as tropas inglesas iriam para o Afeganistão, cumprir uma missão que seria breve e não iriam disparar um único tiro. Nós, hoje em dia, em termos históricos, a Inglaterra está a perder, proporcionalmente ao número de tropas que tem no Afeganistão, baixas superiores à Guerra da Coreia, quase à Segunda Guerra Mundial. Há batalhões que têm uma percentagem de baixas que os batalhões ingleses só tiveram na Segunda Guerra Mundial. E se nós olharmos para o debate inglês, nós hoje tivemos 5 antigos chefes de Estado-Maior conjuntos ingleses, 5, a dizer publicamente que o governo inglês não está a dar às suas Forças Armadas os meios que são necessários para cumprir as suas funções. E eu penso que isto é geral em todos os países europeus que aceitaram a missão no Afeganistão, pensando que poderiam demonstrar credibilidade a Washington e não pagar um preço elevado. Eu suspeito que o preço vai ser muito elevado. E nós vamos ser confrontados com escolhas muito difíceis. E já agora, uma das coisas que em Washington qualquer pessoa diz no Pentágono e Departamento de Estado é a maneira como vocês, europeus, se portarem no Afeganistão é uma prova para nós se vocês estarem ou não estarem à altura daquilo que nós temos em mente. E, portanto, eu acho que, relativamente depressa, nós vamos ser confrontados com dilemas muito difíceis no Afeganistão. Em relação à África, eu diria que a Inglaterra e a França estão obviamente interessados em África. Hoje em dia está toda a gente interessada em África, a começar pela China. Mas os Estados Unidos também estão muito interessados em África. E eu acho que nós relembraremos... Hoje em dia penso que há alguma dificuldade, mas nós vamos relembrar a administração Bush por duas coisas. Foi a administração americana que canalizou mais dinheiro para a África. O dobro, praticamente, do que a administração Clinton fez. Eu penso que isto hoje em dia não é reconhecido. A prazo talvez venha a ser. E do ponto de vista estratégico, a criação do AFRICOM é, do ponto de vista burocrático, um passo muito grande do ponto de vista norte-americano. E o que é interessante para nós portugueses ver é como é que o AFRICOM está a funcionar. É um comando atípico, porque é um comando comandado por um oficial-general de 4 estrelas, mas depois, os números 2 é um diplomata sénior e um, para nós, tenente-general. E é um comando em que diplomatas e militares trabalham juntos. E isto é o resultado do caos do Iraque,
do caos no Afeganistão, em que chegaram à conclusão que assim as coisas não funcionavam e, portanto, estão a inovar. E eu penso que para um país com poucos recursos valia a pena a Portugal pensar, olhar para o AFRICOM e ver se as coisas funcionam ou não. Muito obrigado. Obrigado. Queria começar pelo seu tema. Se a Aliança Transatlântica é importante para sustentar a autonomia dos pequenos Estados na União Europeia. Eu acho que a Aliança Atlântica é importante por outra razão, que é para limitar a tendência para uma deriva continentalista nas estratégias internacionais da Alemanha e da França. O facto de a crise transatlântica de 2003 ter acabado bem para aqueles que defendem uma linha de continuidade na estrutura da Comunidade de Defesa Transatlântica não significa que não tenha existido essa crítica e que não se tenha revelado nessa crise uma tendência para a emergência de um eixo continental. Isso talvez se veja melhor a partir da China ou a partir da Rússia do que a partir de Lisboa. Mas, a partir de Pequim e a partir de Moscou, vê-se muito bem que há a expectativa por parte dos dirigentes chineses ou dos dirigentes russos de que a União Europeia se unifique e venha a ser um terceiro polo desse eixo continental. E a Aliança Atlântica é importante porque a Aliança Atlântica é um polo de estabilidade, democrático que tem de fazer o contraponto a esta tendência para os novos eixos continentais. É a resposta que me parece mais relevante. You mentioned the ESDP and Portugal's position in relation to the European security and defense policies. I don't know if the translation is working well, but I will address this issue in Portuguese, if I may. A posição portuguesa em relação ao processo iniciado com a cimeira de Saint-Malo pela Grã-Bretanha e pela França foi sempre uma posição positiva. Portugal quis estar em todos os momentos na primeira linha da política europeia de segurança e defesa, e isso manifesta-se designadamente pelo facto de ter participado até agora em todas as missões, designadamente em todas as missões militares, desde a missão Aleteia na Bósnia-Herzegovina até à missão Artemis no Congo e as próximas missões, designadamente no Tchad, e mesmo mais do que isso, em ter acompanhado outras potências europeias relevantes, designadamente a França e a Alemanha, no reforço da missão das Nações Unidas no Líbano. Portugal defendeu, de resto, que devia haver uma missão da União Europeia nesse sentido, e também nas outras missões civis da política europeia de segurança e defesa. Simplesmente, a política portuguesa é participar tanto nas missões da Aliança Atlântica como nas missões da União Europeia. Nós estamos na Bósnia-Herzegovina, mas com a União Europeia, mas também estamos, e na primeira linha até agora, na ISAF, no Afeganistão, com a Aliança Atlântica, e é essa a linha que Portugal deve tentar manter e que revela uma situação dilemática. Portugal não quer nunca ter que escolher entre participar numa missão da Aliança Atlântica ou participar numa missão da União Europeia. Já não estamos em Timor-Leste e, portanto, na matéria de missões das Nações Unidas, estamos resumidos ao Líbano, que para nós é uma missão União Europeia, não é uma missão Nações Unidas, do ponto de vista da contabilidade política e estratégica. Portugal quer estar no centro da política europeia de segurança e defesa,
não quer deixar de ter a sua posição na Aliança Atlântica. Isso implica, efetivamente, tensões, que são tensões muito sérias, desde logo entre as próprias elites políticas e militares e nos aparelhos de defesa e de segurança, porque há recursos limitados. A estratégia à partida é esta, se ela é uma estratégia sustentável ou não, se é uma estratégia que pode ser sustentada num longo prazo, participar em todas as missões NATO e em todas as missões União Europeia, é a benefício de inventário. Há uma tensão evidente, que é uma tensão que Portugal não quer reconhecer, não pode reconhecer sem pôr em causa a essência, a forma de equilíbrio em que assenta a definição da sua posição internacional, mas a tensão está lá, evidentemente. A questão africana, bem, obviamente, Portugal é, com a França e com a Grã-Bretanha, o outro país europeu, à sua escala, que tem uma grande experiência africana. Tem uma grande experiência africana, tem uma política africana, não apenas uma política em relação a Angola, em relação a Moçambique ou em relação à África Austral, mas uma política em relação ao conjunto africano, e a determinação portuguesa, representada mais uma vez no quadro da presidência do Conselho da União Europeia, pela iniciativa com riscos de realizar uma cimeira entre a União Europeia e a União Africana, representa exatamente isso. É uma tentativa portuguesa, com o apoio dos países que foram referidos, para impor uma prioridade africana na política europeia. Os argumentos para sustentar essa prioridade, essa nova prioridade africana na política da União Europeia, que tem fortes resistências internas, apesar da Alemanha ter acompanhado a posição portuguesa em relação à cimeira União Europeia-União Africana, são a relevância crescente do ponto de vista estratégico da África. Não é apenas a China, é também a Índia, que tem uma posição cada vez mais forte no continente africano. Os Estados Unidos são aliados, mas também são um rival na competição pela influência política e estratégica europeia em África, designadamente na África Austral e no Golfo da Guiné. Há recursos energéticos importantes, é verdade que neste momento são mais importantes para os Estados Unidos e para a China do que para os países europeus, mas há uma reserva que é importante também para os países europeus. Há, como foi referido, uma pressão demográfica importante, que é qualquer coisa que assusta, francamente, talvez excessivamente, os decisores europeus. E há, sobretudo, o risco de um vazio estratégico africano que os europeus, pelo menos uma parte dos países europeus, Portugal certamente, a Grã-Bretanha e a França certamente, estão dispostos a preencher, quer militarmente, quer civilmente, designadamente num esforço para transformar as velhas políticas de cooperação, que estão inteiramente obsoletas, em políticas de state building e de fortalecimento das instituições políticas e de segurança, designadamente nos Estados da África subsaariana. É um esforço que está em curso, ainda é um esforço minoritário dentro da União Europeia, apesar da evolução positiva da posição alemã, que me parece a grande mudança nos últimos anos, e creio que existem algumas condições, não é? Mais ou menos mulgáveis, existem algumas condições políticas e uma necessidade estratégica para, de certa maneira, recuperar a velha concepção de uma unidade euro-africana, uma unidade estratégica euro-africana, que fazia parte dos conceitos originais da Europa como terceira força, que foram desenvolvidos
em primeiro lugar, por Ernest Bevin e pelo governo trabalhista a seguir à Segunda Guerra Mundial e que estão hoje a aparecer num contexto multilateral da União Europeia e da União Africana. Chamo-me Diana Vaz e gostaria de colocar uma questão ao Dr. Miguel Monjardino referente à corrida a Washington por parte da França, da Grã-Bretanha e da Alemanha. No sentido, eu gostaria de lhe perguntar se considera que isto é prejudicial à construção europeia, no sentido em que poderá levar à fragilização da União Europeia e ao congelamento da construção da construção europeia. Pronto. Obrigada. Muito obrigado, Diana. Do ponto de vista norte-americano, não. Há uma evolução interessante no pensamento estratégico norte-americano em relação à Europa. Há uma velha frase que as pessoas mais velhas aqui conhecem perfeitamente, que é uma frase desse grande lutador burocrático, que é o Henry Kissinger, que é: eu, se quiser falar com a Europa, qual é o número de telefone? Hoje em dia, o Washington sabe qual é o número de telefone. O que o Washington não sabe, e vai perguntar muito claramente a partir de janeiro de 2009, é se do lado do telefone que eles têm está alguém que representa uma comunidade que tem os meios e a vontade política para fazer aquilo que o Washington entende que é necessário. E é por isso que eu acho que nós, europeus, temos que prestar bem atenção àquilo que a América tem em mente. Nós temos ideia que, como eu disse, que quando George W. Bush desaparecer da Casa Branca, nós vamos entrar numa espécie de nirvana euroatlântico, não é? Todas as coisas vão correr muito bem, não vai haver problema nenhum. Eu gostaria de relembrar, por exemplo, o que é que foram os encontros de alguns líderes europeus e portugueses com Madeleine Albright ou com Richard Holbrooke. Muitas nódoas negras. Portanto, não é só com a administração Bush que há nódoas negras na Europa. Sempre houve nódoas negras. E, portanto, o que Washington vai fazer imensa pressão, e está a fazer, é pressionar os líderes dos países mais importantes da Europa a resolverem o problema do processo de decisão europeu. Isso é que é decisivo para Washington. O que Portugal pensa, o que o Luxemburgo pensa, isso no grande jogo que está a ser jogado, é um pormenor. É um pormenor. Do ponto de vista deste triângulo europeu, obviamente este interesse americano é música para os ouvidos deles. É um preço. Portanto, nós estamos na fase de saber qual é o preço que nós, europeus, vamos pagar. O que é que nós queremos? Eu suspeito que esta negociação vai passar um pouco ao largo de Lisboa. É a natureza das coisas. O que nós temos que fazer, como o professor Carlos Gaspar aqui sugeriu, temos que voltar um pouco atrás, pensar como é que nós nos adaptamos a esta situação. Mas isso vai implicar que a nossa contribuição tenha que aparecer de alguma forma. Nós vamos ter que contribuir. E isso vai ser penoso para nós, porque isso vai exigir meios e vontade política. E eu, de momento, em Portugal, não vejo muito isso. E, portanto, nós vamos chegar à situação, se quisermos comer ovos, temos que ter galinhas. E está a tocar aí um alarme. Muito obrigado. Ora bem, terminamos o tempo e terminamos o debate. Acho que foi um debate muito útil para a compreensão destes problemas todos. Muito obrigado. Encerrou o debate a parte da manhã. Muito obrigado. Muito obrigado.